Continuando aqui as explicações, há uma seção na resolução tratando da requisição judicial de dados e registros eletrônicos, que é o artigo 34. O provedor responsável por essa guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de acesso à aplicação da internet de forma autônoma associados a dados cadastrais, dados pessoais ou outras informações disponíveis mediante ordem judicial. Então, isso é importante porque são dados específicos daquele candidato, daquela pessoa que às vezes não são públicos, né? Então, somente por ordem judicial, certo? E o representante poderá, com o propósito de formar um conjunto probatório em caráter incidental autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento desses dados. Então, nós temos aqui uma seção destinada, à requisição judicial e dados de registros eletrônicos. Certo? Então, ao que tudo indica, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral teve todo o zelo, todo o cuidado, toda a rigidez e transparência de disciplinar da melhor forma possível formas de se permitir a liberdade democrática pela internet, mas que essa liberdade não seja limitada. E o acesso a dados de usuários e provedores, pessoas que pratiquem ilícitos pela internet, possa ser plenamente acessado exclusivamente por ordem judicial, certo? Temos agora uma parte já conhecida, que é da propaganda eleitoral na imprensa. Na imprensa aqui, quando se fala a imprensa escrita, são os tabloides, revistas, jornais, que são permitidas. Essa propaganda paga, mas há limites para pagar. Ou seja, não se pode publicar no jornal dezenas de anúncios, que são anúncios pagos, porque há limite de até 10 anúncios de propaganda, segundo o artigo 36. E há limite de página. Por exemplo, uma propaganda num jornal pode ter 1/8 da página do jornal padrão, ou 1/4 da página da revista e tabloide. Então você imagina, se é um jornal que você está lendo, 1/8 da página daquele jornal pode se destinar a veicular uma propaganda paga. E se é uma revista, 1/4 daquela página. Mas não se pode comprar a página inteira da revista, por exemplo, porque há uma limitação não apenas do número de anúncios, que são 10 anúncios, como o número de páginas do tamanho da página. Sob pena de uma multa, que é de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou o equivalente ao da divulgação, se for maior, preço pago. Geralmente, alguns jornais importantes é muito mais caro do que R$ 10.000. E dependendo do jornal. E aí a multa acompanhará o valor desse anúncio. Agora aqui, essa multa, volto a dizer, segue também o devido processo legal do artigo 96. O parágrafo 4º, ele esclarece que não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de uma opinião favorável a um candidato ou a um partido ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, para os abusos, mas os abusos e os excessos, assim como as formas do uso indevido dos meios de comunicação, serão apurados e punidos na forma do artigo 22 da Lei 64 de 90, que é a representação por uso, excesso, abusivo dos meios de comunicação social, que é a AIGE. E é autorizada também aqui a propositura dessa ação. Já no capítulo 6º, nós temos a propaganda no rádio e TV. Essa propaganda no rádio e TV começa a partir do dia 6 de agosto. E a partir do 6 de agosto, melhor dizendo, né, que começa, é vedado a rádio ou uma televisão veicular na sua programação normal e noticiário
entrevistas jornalísticas, imagens de pesquisas ou de consulta de natureza eleitoral que possa identificar o entrevistado. Veicular propaganda política. Agora, o mais significativo é dar o tratamento privilegiado a um determinado candidato. Isso não pode ser feito. Tem que ter um equilíbrio, uma isonomia, porque o candidato que se sinta prejudicado pode recorrer à justiça eleitoral. E também não se pode divulgar um nome de programa a que se refira a esse candidato escolhido em convenção, ainda que pré-existente. E a partir de 30 de junho é vedado às emissoras transmitir um programa apresentado ou comentado por esse pré-candidato. 30 de junho, portanto, quem é candidato, por exemplo, a deputado, e tem um programa na TV, já não pode ser transmitido. Certo? Aqui nós temos também a possibilidade de aplicação de multas, que seguem o rito do 96. Temos os debates previstos no artigo 38, né? E os debates serão realizados segundo acordo celebrado entre os partidos e a pessoa jurídica interessada no evento. Então, são aprovadas as regras, segundo está dito aqui, que obtiverem a concordância de 2/3 dos candidatos aptos para as eleições majoritárias e 2/3 dos partidos e coligações aptos nas eleições proporcionais. Então, o critério é de aptidão de 2/3 para candidatos nas eleições de governador e presidente e de 2/3 dos partidos envolvidos naquela eleição ou coligações. Certo? Os candidatos aptos são aqueles filiados a partido com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Então, é necessário aqui ter uma representatividade no Congresso de 5 deputados federais e que tenham requerido o registro da candidatura. Quer dizer, o candidato apto, né, tem que estar filiado a um partido, tem que ter requerido o registro da candidatura e o partido pelo qual ele está filiado tem que ter no mínimo 5 parlamentares. Julgado o registro, permanecem aptos apenas os candidatos com registro deferido ou sem deferido que estejam sub júdice. Então, o candidato sub júdice também pode participar como apto. Os debates transmitidos na televisão deverão utilizar recursos de legenda oculta ou da linguagem de Libras, linguagem brasileira de sinais e autodescrição. Esse deverão, quer dizer, é sinal de obrigatoriedade, né? O artigo 39, antes, porém, o parágrafo 5º diz que na elaboração das regras, a emissora e os candidatos que representem esses 2/3 dos aptos não poderão deliberar pela exclusão de candidato cuja presença seja garantida. E o artigo 39 fala, inexistindo acordo, né, nas eleições majoritárias nós temos regras em grupo, ou seja, aqui seria muito cansativo a leitura detalhada de cada item desse